ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amado. Me sentia protegido, tocado, abraçado. E a cada dia, todos esses sentimentos pareciam aumentar ainda mais. Com o tempo eu fui crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe, a primeira palavra que eu aprendi a falar. E sem dúvida, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem e tão bela que logo me encantei. Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje, eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo e aquele carinho que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos esses anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor, criei algumas preocupações e talvez até algumas rugas. Mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim, meio de repente, do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Mas você era guerreira. Lutou para me dar sempre o melhor. Arregaçou as mangas para não deixar faltar nada. Era incansável, corajosa, forte. E acima de tudo, mãe, quantas vezes eu já desapontei você? Quantas vezes fiz manha, birra, ou tentei vencer pelo choro? Me lembro de uma época onde nada era o suficiente para me agradar. Queria sempre mais, coisa de aborrecente. Mas você nunca desistiu de mim. Pelo contrário, sempre estava lá, me dando conselhos, orientando e, às vezes, até brigando. Claro, tudo pelo meu bem. Por isso, mais do que homenagear, eu gostaria de pedir desculpa. Desculpa por não ter lhe ouvido. Desculpa por ser arrogante. Desculpa por ter sido imprudente. E desculpa por nem sempre conseguir expressar esse grande amor que sinto por você. Hoje e por toda a minha vida, eu vou rezar, vou lutar e vou pedir para que você possa sempre ter o melhor que a vida oferece. Assim, da mesma forma e com a mesma garra que você fez por mim a vida toda. E não porque mãe só existe uma, e sim porque amor de mãe é único. A graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Para mim, quero reafirmar, é um privilégio. Eu me sinto muito amado por Deus, por poder representá-lo diante dos irmãos. E eu queria orar com os irmãos, né? Hoje, o tema do meu sermão é dificuldade. E eu divulguei aí uma arte falando como vencer a dificuldade. E interessante, eu tenho compartilhado toda semana, a gente tem, né, orado antes de começar, né, os nossos cultos, porque existe muita resistência, muita luta, muita dificuldade para nós conseguirmos ter um culto pleno, sem nenhum problema de som, de áudio, de imagem, de transmissão, enfim. E hoje estava tudo certo, tudo redondo. Eu ainda brinquei aqui com os meninos, eu falei, pode vir, Satanás, que a gente vai vencer todo gigante. E aí o que aconteceu? Né, nós vimos que daqui a pouco caiu a energia, parece que caiu no bairro todo, os irmãos compartilharam em vários lugares, e a internet demorou muito para voltar, o computador, até reiniciar, o programa que a gente faz a transmissão é carregado, depois nós começamos a divulgar, só que aí estava no privado, então só
o administrador estava acessando, aí eu coloquei assim, dificuldade, já venci. Então declara aí na sua casa, fala assim, dificuldade, fala assim, eu já venci. Aleluia, amém, glória a Deus. Então eu quero dizer algo para você. Nós já vencemos a dificuldade da nossa vida. E tudo que eu tenho aqui para compartilhar com você hoje é a maior prova, é a maior demonstração, é a manifestação de que realmente eu testificar no Espírito de que você já foi vencido. Amém? Então, primeira coisa que eu quero pedir para você agora. Então, eu estou aqui conectado também e eu gostaria de pedir algo para você. Nós vamos compartilhar. Por que eu quero insistir o compartilhar? É notório, nós já percebemos que quanto mais nós compartilhamos, mais pessoas acabam tendo oportunidade, talvez por curiosidade de saber o que você está assistindo, e eu tenho certeza que você está aqui não para me ver, não para ver os meninos tocando, mas você está aqui para ouvir a palavra de Deus, ouvir uma direção de Deus, ouvir um alimento espiritual, receber um alimento espiritual. Então, portanto, eu gostaria que você compartilhasse. Então, é muito simples, se você está no Facebook, é só você colocar em compartilhar, escrever, não precisa escrever nada, só coloque compartilhar, você não vai sair da sua transmissão, você não vai perder o acesso, nós vamos continuar falando normalmente. Quando você faz isso, mais pessoas são alcançadas. Às vezes você fez isso com alguém que você já tinha mandado o link para a pessoa, porém, como nós caímos, voltamos, caímos de novo, então é importante você fazer isso para que as pessoas consigam acessar o que você está fazendo. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero trazer uma notícia aqui para os irmãos. Então, essa semana, a nossa live com os radicais livres, né? Então, com os nossos jovens, vai ser terça-feira, às 9 horas da noite. E nessa semana eu quero trazer um tema-chave. Eu tenho certeza que é um tema que envolve toda a igreja, não só os jovens, mas é importante, né, você estar conectado nisso. Essa semana o tema da live vai ser recomeçar versus retroceder. Qual a diferença? Porque tem gente que diz que está recomeçando, retrocedendo naquilo no qual foi chamado. Então não é essa a vontade de Deus. Deus nos chamou para nós voltarmos às práticas do primeiro amor. Você sabe o que é isso? Apocalipse 2, e nós vamos falar disso lá na terça-feira. Então quero te convidar, esteja conectado conosco nos nossos canais. Nós vamos divulgar em qual canal vai ser transmitido, mas é muito importante. Amém? Nós terminamos a nossa série sobre finanças. Espero eu que você tenha sido abençoado, que algo tenha sido acrescentado na sua vida para você agora viver por princípios e principalmente desfrutar de toda a provisão, de toda a prosperidade da parte de Deus, e aqueles que estão precisando de um milagre, que seja liberado esse milagre na sua vida. Mas mais ainda, né, nós vamos agora começar um estudo, né, um curso que vai ser o curso de casais. Os casais que estão aí, será que você pode escrever um glória a Deus pelo curso aí na live? Cadê? Deixa eu ver os irmãos aqui escrevendo. Então escreve aí, se você se interessou, se você acha que isso daí é de Deus, então você fala assim, glória a Deus pelo curso de casais. Então vai ser o curso de casais online, amém? Para que você possa manter a sua casa ali preservada. Então vai ser um curso online. Você que não fez ainda o curso de casais, nós fizemos no início do ano passado, não foi? Foi isso? Foi no início ou foi no final do ano passado? Foi no início. Então já tem um ano que nós fizemos esse curso e agora nós vamos voltar, mas ele será online, amém? Então nós não vamos ter mais live da Rede Adultos, porque nós vamos fazer o curso de casais. Então ainda hoje os discipuladores vão divulgar, né, o link para você fazer a sua inscrição. Então se prepare, curso de casais, você que não fez, faça. E ele não é exclusivo dos membros da nossa igreja. Se às vezes tem algum casal que tem interesse de fazer, seja evangélico ou não,
ok? Seja da videira ou de outra denominação, é bem-vindo para todos, ok? Então é muito importante que você abra esse convite, nós vamos divulgar as informações essa semana, amém? E as quintas-feiras continuando, live poderosa, cheia da unção, cheia do vigor, cheio, né, de presença de Deus, de charme, de elegância, de glamour, aonde, né, minha esposa e as mulheres têm recebido uma palavra de Deus, têm visto mover de Deus no meio das mulheres, então é muito importante para você também participar. Amém? Quintas-feiras, às 17 horas, esteja conectado conosco e não perca, meio-dia, todos os dias, oração com o pastor Wilson, sempre pelo Instagram. E às quarta-feiras, 8 horas da noite, ele tem ministrado também uma palavra poderosa para toda a igreja. Então é importante você participar disso. Aleluia, glória a Deus. Bom, já dei todos os recados, então agora eu queria que você fechasse os olhos, porque o tema da minha palavra hoje é dificuldade. Já venci. Então é importante você guardar isso. Nós já vencemos no Espírito a dificuldade. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai de amor, Senhor, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor possa nos conduzir, Senhor, em toda a verdade, guiando, Senhor, a viver a Tua palavra. Senhor, eu quero repreender em nome do Senhor Jesus toda a resistência, toda luta que o diabo tem traçado contra a igreja do Senhor. Eu quero declarar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus possa, Senhor, encher a cada um de nós, transbordar da Tua presença, da Tua Shekinah, em cada casa. Eu quero declarar que essas famílias serão abençoadas. Eu quero proclamar em nome do Senhor Jesus o vigor, o poder, a autoridade dos céus sendo liberada sobre essa família agora. E que hoje o Espírito do Senhor possa nos levar a viver uma experiência completamente sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje, na semana passada, nós falamos sobre tempos ruins e tempos bons, sabendo que Deus faz dos tempos ruins uma boa oportunidade para que nós possamos crescer, aprender, avançar. Então eu falei que quando há um tempo ruim, você tem a oportunidade de transformar ele num tempo bom. E eu quero continuar falando disso, porque esses dias nós temos sido testados, nós temos sido desafiados a viver por meio de uma palavra. Então eu quero hoje, ir a mais fundo e compartilhar a respeito desse tema sobre dificuldades. Como que nós podemos compreender as dificuldades e agir em meio a delas. Você sabe, Mateus 10:34, a palavra de Deus fala o quê? A palavra de Deus fala que Jesus, ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. Isso quer dizer o quê? Quando Jesus veio para trazer espada, isso está mostrando que, na verdade, Jesus, ele veio para estabelecer um tempo de batalha, de guerra, de luta. Agora, qual que é a questão? Essa luta é uma luta espiritual. Essa luta é uma luta que eu e você fomos chamados para viver. E depois de nós vencermos as lutas com a espada correta, a consequência é que nós vamos encontrar a paz em Deus. Nós vamos encontrar o descanso em Deus. Nós vamos encontrar o refrigério de Deus. Amém? Agora, qual que é a questão? Em meio à luta, em meio a dificuldades, em meio a momentos de adversidades, em meio a momentos onde essas dificuldades, eu posso dizer para você que são provações. Então, quando nós somos provados, quando nós passamos por uma provação, é uma grande dificuldade que eu e você estamos enfrentando, mas que podemos desfrutar de algo poderoso. Provação no dicionário significa o quê? Olha o significado de provação no dicionário. É uma situação muito difícil ou um excesso de sofrimento, que testa a capacidade de superação, olha isso, que testa a capacidade de superação de um indivíduo, a sua fé religiosa, os seus preceitos morais. Então ele é uma prova, uma ação, um efeito de provar a vida de alguém. Sabe o que significa isso? Talvez eu e você, quando nós olhamos para esse contexto,
nós vemos tudo isso que está acontecendo hoje e nós achamos que nós estamos passando por uma provação, que Deus está provando a minha vida ou a sua vida. Mas deixa eu te falar, tudo isso que nós estamos vivendo, essa situação dessa pandemia, ela é sim uma provação, mas ela é uma provação que na verdade ela é dada não de uma forma individual. Não é só eu e você que estamos sendo provados, mas é toda a igreja do Senhor. O mundo inteiro, a igreja do Senhor, todas as pessoas, elas estão passando por provações. Agora, qual que é a questão que eu e você precisamos entender? Em meio a essa provação, como que nós podemos viver? Como nós podemos responder? Porque a provação ela é um teste, ela é uma prova. Ela é algo que você está sendo experimentado. E se depois da provação você souber, você ter dado a resposta correta, então você vai ser encontrado completamente aprovado. E aí você vai receber a recompensa disso. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Tiago 1, no verso 12, a palavra diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém a ser tentado, isso é, provado, diga: eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Fala aí na sua casa. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus? Tiago está dizendo o seguinte: quem é que nos tenta? Quem é que nos prova? Será que é Deus? Não. A palavra diz que Deus ele não prova ninguém. Deus não vai tentar ninguém. Porque o tentador é o diabo, é Satanás. É ele que nos tenta. Agora, o que o Senhor está falando é o seguinte: que aquele que foi encontrado, um homem que foi encontrado, aprovado, que suportou, que passou pelo teste, passou pela prova, passou pelos momentos de dificuldade na vida dele, a Bíblia diz o quê? Que haverá uma recompensa. Então deixa eu te falar, nesses dias nós estamos sendo desafiados. Nesses dias há muitas dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades no ministério, dificuldades na vida conjugal, familiar, porque tem muitos casamentos que parece que estão conhecendo o cônjuge agora, porque casaram para não ver junto, então se dedicava mais ao trabalho, mais a outros afazeres, e parece que agora que estão em casa descobriu com quem realmente casaram. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Que nesse contexto, aqueles que suportarem com perseverança. Sabe o que é perseverança? É determinação de ir até o fim. É a convicção, é a força, é a fé inabalável de você passar por uma provação e no final dela você saber o seguinte: há uma recompensa, há uma coroa reservada. Então deixa eu te falar algo: quem prova, quem faz a provação na nossa vida não é Deus. Então deixa eu te dizer algo, irmãos. Às vezes você acha que você está sendo provado. Às vezes você acha que você está sendo tentado. E você acha que talvez é Deus que está fazendo isso na sua vida. Não é. Quem faz isso é o diabo. Mas Deus, na sua onisciência, com toda a sua sabedoria, Ele usa os planos do diabo para favorecer os filhos de Deus. Você está entendendo? A palavra diz o quê? Que nós somos tentados porque o Senhor mesmo não tenta, mas o inimigo nos tenta para quê? Para que eu e você possamos passar pela provação e sermos completamente encontrados fiéis.
Os testes na nossa vida, meu irmão, deixa eu te falar algo. O teste na minha vida e na sua vida é para que no final dela você seja encontrado aprovado. Você amadureça, você cresça, você saia desse contexto de uma forma diferente. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Depois dessa pandemia, nada mais vai ser igual no mundo inteiro. O seu trabalho não vai ser igual, o seu relacionamento com a sua família não vai ser igual, o seu ministério também não vai ser igual, tudo vai ser diferente. A igreja, a forma como nós edificamos a obra de Deus vai ser diferente. Porque existe algo que mudou completamente. Romano 12 fala que nós precisamos ser completamente transformados através da renovação da nossa mente. Então eu quero dizer algo para você. Deus está transformando a sua mente. Deus está renovando a sua mente. Deus está fazendo com que essa situação, ainda que difícil, ainda de uma luta, ainda de uma dificuldade, ainda com muita preocupação, com muito medo, eu quero dizer para você, Deus está mudando a história da sua vida. E dessa situação ruim, Deus está fazendo uma grande provação, um grande teste, um grande momento para você amadurecer em Deus e provar de toda a recompensa que está reservada para você depois dessa pandemia, depois desse contexto. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. E quando eu e você entendemos isso, eu vou falar para você, você aceita ser moldado por Deus. Você aceita ser moldado pelo Senhor. Você aceita ser transformado por Deus. Sabe, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nesses dias nós precisamos estar completamente envolvidos, completamente conectados, completamente sensíveis àquilo que Deus vai fazer. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Jó, capítulo 1, no verso 6. Jó, capítulo 1, no verso 6, a palavra diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, o cão fedido, entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha o reconhecimento, o elogio de Deus sobre o homem. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele? Olha quem libera a bênção. Satanás está gerando acusação aqui. Não é tu que cercaste ele de bens, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Olha a prosperidade vinda da parte dos céus. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha só o diabo falando para Deus tirar a bênção sobre a vida de Jó. Mas olha a resposta de Deus. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não te estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja bem, olha que maravilha. A palavra do Senhor diz que um dia Deus deu testemunho de um homem. Entre tantos homens na face da terra, Deus deu testemunho de Jó. O próprio Senhor falou a respeito da integridade, do caráter, da dignidade, do posicionamento que Jó era, ao ponto de colocar que não havia homem semelhante a Jó na face da terra. E aí Satanás vai lá e acusa, fala: olha, mas Jó só é o que é, só é essa maravilha, só tem essa integridade, só é um homem reto, justo, fiel, temente ao Senhor, porque o Senhor abençoa ele, porque o Senhor sempre prospera as riquezas dele, porque ele vive debaixo de toda a bênção, ele, a casa dele e toda a família dele. É essa a vontade que Deus tem para mim e para você, meu irmão. É disso que Deus fala acerca de mim e de você. Agora, qual que é a questão?
Satanás, eu não quero entrar nesse detalhe, mas Satanás vai lá e faz essa condenação. Ele começa a acusar, né, Jó, porque ele só servia a Deus porque era abençoado. E aí o que acontece? Deus vai lá e permite. No final do verso ele fala: e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto... Não, cadê? E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende. Deus libera Satanás para provar Jó através de todos os seus bens, mas cobrindo, protegendo ainda a sua vida. E a palavra do Senhor diz o quê? Você sabe da história, não é sobre isso que eu quero dizer para você hoje, mas você sabe que Jó começou a perder tudo, começou a receber notícia atrás de notícia ruim acerca da vida dele, dos bens dele, da propriedade dele. Por quê? Porque Deus permitiu. Não foi Deus que trouxe desgraça sobre a vida de Jó. Não foi Deus que tirou a vida dos filhos dele. Não foi Deus que tirou os bens de Jó. Mas Deus permitiu. Agora o tentador, aquele que vem para nos provar, aquele que vem para destruir tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, esse faz essa obra maligna para quê? Para abalar a nossa fé. Só que Deus faz dessa circunstância uma oportunidade para provar quem era Jó. Se Jó naquele dia morresse e chegasse o tempo no tempo do tribunal, qual que era o problema que Deus ia ter com o diabo? Porque o diabo poderia acusar que Jó sempre teve uma vida abençoada. Mas Deus usa das circunstâncias que o próprio inimigo produz na vida do homem para mostrar a grandeza da bondade, do amor e da graça dele. Jó naquele momento ele começa a ser provado. Jó naquele momento ele começa a perder tudo aquilo que tinha. Ele começa a ser tocado em todas as bênçãos que até então ele havia recebido. Por quê? Porque na hora da provação que nós vamos ser checados. É na hora das dificuldades que a nossa fé vai ser testada. É em tempos de dificuldades que eu e você temos a oportunidade de dar uma perfeita resposta diante de Deus. Quem é o Deus que nós servimos? Qual é a fé que nós cremos? Qual é o Senhor que nós todos os dias adoramos? Porque nesses dias, meu irmão, que você precisa declarar a palavra que vem de fé. A palavra que vem do Senhor, a palavra que você se alimenta todos os dias, porque é na hora da dificuldade que as provações vêm. Jó foi provado, o Senhor Jesus também foi provado, mas sabe qual que é a questão? Qual é a resposta que você vai dar a ela? Você sabe, em todas as provações Jó permaneceu fiel, em todas as provações Jó permaneceu ali, né, temente ao Senhor. E ainda que foram dias difíceis, ainda que o inimigo acusou de todos os meios, usou todos os recursos, no final de toda a história, Jó, ele passa a ter uma experiência completamente diferente. Olha o que a palavra do Senhor diz, lá no capítulo 42, no verso 5. Depois de ter sido provado, Jó faz uma declaração: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Uau! Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É a experiência que depois de você ter passado por uma luta, por uma tribulação, por uma dificuldade, depois de você ter perdido tudo, depois de você ter passado por frustrações, por decepções, você permaneceu firme no Senhor, e o que antes você achava que conhecia o Senhor, o que antes você achava que servia a Deus, o que antes você achava que você tinha vivido a sua maior experiência com o Senhor, a palavra fala que Jó chegou depois de tudo aquilo e olhou para os céus e falou: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, eu achava que te conhecia, mas era só por aparência, era só por uma percepção, mas agora os meus olhos te viram, agora os meus olhos viram a tua grandeza, agora os meus olhos perceberam. Sabe o que fala de olhos? Olhos fala de revelação. Jó teve revelação de quem é o Senhor, e eu quero profetizar, meu irmão, que hoje Deus vai te trazer revelação, que nesses dias dessa experiência, nesses dias que você está vivendo lutas, dificuldades,
dificuldade, nesses dias que a aflição, a agonia, a ansiedade tem tomado conta do seu ser, eu quero declarar algo na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Você vai ter revelação. E passado essa pandemia, passado essa crise financeira, passado toda essa dificuldade, você vai falar: agora eu conheço o Senhor, de experimentar, de sentir, de fluir, de ser tocado, de ser completamente conduzido pela glória de Deus. É isso que Jó fez. Então nós precisamos entender algo, meu irmão. O que Deus pode fazer nesses dias de provação é a grande experiência para te moldar, para te testar, e para no final disso tudo você ser encontrado aprovado. No final disso tudo você sair dessa crise completamente amadurecido, completamente transformado, completamente preparado. Se antes você estava passando por alguma dificuldade, agora, meu irmão, você está preparado para vir para dificuldades maiores. Sabe, nós precisamos entender isso. Davi foi um homem que teve essa experiência. A palavra do Senhor diz o quê? Que um dia ele estava lá, né, andando próximo à casa, e apareceu um urso diante dele. E apareceu um leão. E aí ele foi lá para salvar ali o seu rebanho. Ele lutou contra o leão e o venceu. Irmãos, quem é leão? Quem é leão? O leão é o rei da selva. O leão é aquele que é a maior força que nós vemos que, no reino animal. É mais veloz, na verdade, não é maior força, é mais veloz. E aí, qual que é a questão? Até você estar diante de um leão, você nunca imaginou que viveria uma dificuldade tão grande na sua vida. Mas no dia que você enfrentou um leão e que você venceu um leão, você começa a perceber que existe uma força dentro de você que nem você conhecia. Logo depois, a Bíblia diz que ele enfrentou um urso e venceu o urso também. Quem é o urso? É força, é poder, é uma pata pesada, é gigante. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que Davi venceu o urso. Agora, por que Davi venceu primeiro um leão e depois um urso? Meu irmão, deixa eu te falar algo. Talvez você já enfrentou dificuldades na sua vida. Talvez essa você já enfrentou desafios muito grandes. E porque você foi provado e aprovado naquela dificuldade, está vindo uma maior. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Davi só conseguiu enfrentar Golias e vencê-lo porque primeiro ele passou por provações menores, até então grandes. Antes de chegar a Golias, o maior desafio que Davi tinha enfrentado foram ursos e leões. Mas depois dele vencer ursos e leões, o que é que poderia gerar temor, medo? O que poderia fazer Davi retroceder? Nada. Porque ele já tinha passado por dificuldades, já tinha sido aprovado, já tinha experimentado do Senhor. E sabe qual a consequência? Enquanto um exército inteiro tinha medo de Golias, Davi olhou para Golias de face a face. Davi olhou para Golias e falou assim: quem é esse filisteu incircunciso, que tem se falado acerca do meu Deus vivo, que tem afrontado o exército de Israel? Sabe por que Davi tinha aquela coragem, meu irmão? Não é porque ele era forte, não é porque ele era capaz, não é porque ele tinha alguma estratégia extraordinária, é porque Deus já tinha permitido dificuldades menores e tinha preparado ele para uma grande batalha. Eu quero dizer algo para você: esses dias de provações são dias onde Deus está te provando, dias que Deus está te moldando, dias que Deus está te preparando para algo maior. O que eu e você precisamos fazer, sabe o que é? É sermos achados aprovados. Deus está querendo te provar nesses dias. O Senhor está querendo fazer da situação uma grande oportunidade para você ser encontrado aprovado. Então, nós vemos que existe algo que Deus tem reservado. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, capítulo 2, no verso 14. Hebreus 2,14, a palavra diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e do sangue,
desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos pelo pavor da morte. Estavam sujeitos, deixa eu voltar aqui, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre os descendentes de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E no verso 15 de Hebreus 4 fala o quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso quer dizer o quê? Jesus teve que abrir mão de toda a sua glória, se fazer homem, ser provado por Satanás, vencer o diabo e tomar o domínio da morte. Para quê? Para que por meio do sacrifício de Jesus, agora eu e você pudéssemos ser vitoriosos tal como ele é. O que que Hebreus aqui está falando o quê? A palavra está dizendo o quê? Que Jesus, ele também foi provado, ele também foi tentado, ele também passou por dificuldades, mas qual que é a chave? Jesus, por mais que ele passou pelas dificuldades, ele não foi encontrado em pecado, ele não foi encontrado em falta. Ele sofreu o que você sofremos, tinha que vir em carne para que ele pudesse ser misericordioso, ele pudesse ser fiel, provando que é possível vencer as provações, vencer as tentações, vencer as lutas da nossa vida. Para quê? Para que no final disso nós possamos ser achados completamente justos diante do Senhor, nós possamos ser encontrados sem pecado. Jesus aqui na terra, ele foi como qualquer outro homem, mas a consequência foi o quê? Que ele viveu uma vida sem pecado. A obra do Calvário só funcionaria para ele se ele se encontrasse sem pecado. E por mais tentado, por mais provado que o diabo tentou sobre a vida dele, assim ele se encontrou aprovado. Esvaziou de todas as suas prerrogativas divinas, para que eu e você pudéssemos também ter a referência, o modelo, ali a base de que é possível vencer as provações. Diga para você mesmo, fala assim: é possível eu vencer as provações. É possível eu vencer as dificuldades. Então acredite, meu irmão, o que o Senhor está querendo fazer nesses dias é nos levarmos a sermos encontrados aprovados. Jesus também foi provado, Jesus também passou por lutas, Jesus também passou por tribulações, mas qual que é a questão? Assim como ele venceu, nós também venceremos. Assim como ele foi tentado, nós também somos tentados, mas a vitória já é decretada na nossa vida. Posso ouvir amém? Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de 1 Pedro, capítulo 4, no verso 12. 1 Pedro 4, 12 fala assim: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora de comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios da alegria quando a glória dele for revelada. Sabe o que isso está querendo dizer? O apóstolo Pedro aqui, ele está colocando o seguinte: olha,
Não se assusta pelas dificuldades que você vai enfrentar na caminhada em servir ao Senhor. Não seja imaturo de acreditar que porque você tem servido a Deus, a sua vida vai ser uma vida só de mamão com açúcar. Não! O que o apóstolo aqui está dizendo é o seguinte: meu irmão, meu amigo, não fique admirado quando a prova vier sobre a tua vida, quando você passar por uma dificuldade. Não fique questionando se Deus existe mesmo, porque você tem passado por dias de luta. Porque sabe o que o apóstolo está dizendo aqui? Pelo contrário, se você está passando luta, se alegre. Pastor, como assim? Eu agora vou me alegrar porque eu peguei coronavírus? Eu agora vou me alegrar porque eu fui mandado embora? Eu agora vou me alegrar porque eu estou em dívida? Não, mas o Senhor está falando, pegue todas essas dificuldades, todas essas provações e se alegre. Porque quando você se alegrar, você está se alegrando não pelo que você está passando, mas você está se alegrando porque Jesus sofreu e venceu. E se você está sofrendo, se alegre, porque a vitória já está decretada sobre a tua vida. Hoje eu estava aqui feliz, e eu falei, não tem nada agora, vencemos tudo, está ótimo. Falei para os meninos, falei, aleluia, não tem, está tudo dando certo, cabo está certo, conexão está certa, está tudo certo. Daqui a pouco, apagou a luz. Não está na minha mão fazer isso. Mas na hora eu comecei a rir. Aí depois o celular de todo mundo conectou de novo. Depois o notebook dos outros conectaram. Qual foi o único que conectou? O que está tudo organizado para projetar. E eu falei, não, por que eu fui desafiar o diabo? Porque eu falei no início do culto, pode vir, Satanás. Qual é a próxima que você vai tentar? Irmão, eu vou arrumar um gerador de energia aqui. Mas eu quero ver o que vai agora acontecer. Por quê? Deixa eu te falar, nós já vencemos. O Senhor já venceu, eu e você já vencemos. O inimigo pode tentar nos resistir, mas maior o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Então você já pode decretar a tua vitória no Senhor. Você só precisa agora falar, você só precisa se alegrar. O apóstolo Pedro fala, se alegre. Então eu quero dizer algo para você, meu irmão, começa a se alegrar, começa a dar um pulo no seu lugar, levanta da sua cadeira aí, do seu sofá, de uma forma animado e fala assim, eu já venci. Sabe por quê? É isso que o Senhor fala, se alegra, ri da cara de Satanás, meu irmão. Nós precisamos rir. Eu não posso ficar entregue àquilo que o inimigo está tentando. Tudo que ele quer é abalar a nossa fé, tudo que ele quer é gerar medo, tudo que ele quer é trazer pânico. Tudo que ele tenta é para que eu e você sejamos encontrados completamente abalados da nossa fé, naquilo que nós cremos, naquilo que nós profetizamos, naquele no qual nós servimos. Mas eu quero dizer algo para você, alegre-se no Senhor, porque se ele sofreu, nós também podemos sofrer. Mas como ele venceu, eu e você também já somos vitoriosos em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, tudo que o inimigo vai tentar fazer é começar a mexer com as nossas emoções. É começar a tentar abalar as nossas emoções. Será que Jesus foi tentado nas suas emoções? Será que no meio de todas as lutas, Jesus sofreu algum problema emocional? Será que Jesus teve medo? Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Mateus. Mateus capítulo 26. A palavra diz assim, Mateus 26, no verso 36, fala: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando-se consigo, a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha aqui as emoções de Jesus. Então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
E voltando com os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se de novo, dizendo: meu pai, não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba. Faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi pela terceira vez orar, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes e repousais? E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então veja bem, quando nós olhamos essa passagem, no Evangelho de Marcos diz que ele teve pavor. No Evangelho de Lucas fala que Jesus, nesse momento da oração, ele suava gotas de sangue, por tamanho sofrimento, aflição, tamanhas eram as emoções que estavam sendo manifestas, expressas no corpo de Jesus. E por que ele deveria enfrentar a morte? Que tipo de morte ele passaria? Jesus sabia de tudo que estava por vir, mas a Bíblia diz que quando ele foi para o Getsêmani, ele foi orar, ele foi falar com Deus, ele foi ali alinhar a alma dele, porque os seus sentimentos estavam angustiados, ele estava aflito, angustiado. Jesus sabia o que estava por vir, sabia qual era a morte que estava reservada para ele, e porque a alma dele estava completamente desalinhada com o propósito divino, ele buscou em Getsêmani o lugar que ele pudesse o quê? Orar. O lugar que ele pudesse o quê? Mover os sentimentos, mover o alinhamento dos sentimentos dele. O que é Getsêmani? Getsêmani é o Monte das Oliveiras, é onde tinha as oliveiras, era o lugar onde havia a produção do azeite, era o lugar onde, não sei se vocês sabem, para se fazer azeite, a azeitona, ela tem que ser prensada a tal maneira que o óleo é extraído. Então quando Jesus ele vai para o Getsêmani, ele vai para um lugar onde ele está sofrendo uma pressão, é onde ele está sofrendo um tratamento, onde ele está sendo completamente prensado. Para quê? Para que ali saia a verdadeira manifestação do propósito de Deus. Então deixa eu te falar, meu irmão, às vezes nós precisamos passar por um processo de prensa, num processo de Getsêmani, um processo onde nós vamos ter que entrar numa situação de tamanha pressão, onde só o Senhor pode fazer você sair dela. Só o Senhor pode alinhar o seu coração para ela. Só o Senhor pode te tratar de tal maneira para que depois que passar por isso, você esteja completamente alinhado. A alma de Jesus naquele momento estava desalinhado com o propósito. Ele estava aflito, ele estava agoniado, ele estava preocupado. Mas na hora que ele buscou o Senhor e que ele orou, o espírito dele se alinhou, a alma dele se alinhou ao espírito. E aí ele estava ajustado, preparado para o que estava por vir. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Marcos, capítulo 14, no verso 33. Marcos 14, 33, a palavra diz assim: e levando consigo Pedro, Tiago e João, ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Então, olha os sentimentos de Jesus completamente expressos, completamente expostos. Então deixa eu te falar, meu irmão. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Deixa eu te dizer algo. Em tempos de dificuldades, não fique preocupado, não fique acusado em estar aflito, em estar temoroso, em estar talvez com seus sentimentos desalinhados. Semana um irmão procurou, falou: pastor, estou com sintomas,
fui no médico, o médico falou que provavelmente eu fui contaminado. E aí ele começou, e eu percebi que no coração dele, ele parecia que se sentia acusado. Ele parecia que estava assim, envergonhado por ter sido contaminado. Eu falei, filho, não acarregue nenhuma culpa. Não se sinta em nenhum momento condenado. Não aceite que o diabo gere isso dentro de você. Você é filho de Deus. Deus tem te guardado. E se Ele permitiu você ser contaminado, é porque glória maior é o testemunho que você vai dar depois disso daí. Se guarde, proteja sua família, seus irmãos, para que ninguém mais seja contaminado. Se guarde no Senhor. Jesus, ele estava passando por aquilo. Talvez eu e você também estamos passando por um grande momento de pressão, por um grande momento assim de um tratamento que talvez você está achando que você não consegue suportar. Sabe, meu irmão, existe algo importante que Jesus fez na experiência do Getsemane, que eu e você também precisamos fazer. Existem algumas atitudes que Jesus teve e que eu e você precisamos fazer. Qual é a atitude que Jesus teve? Primeira coisa, Jesus não andou sozinho, ele pediu ajuda. Jesus, ele decidiu, olha lá que está em Marcos 14:38, a palavra diz, e ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui e vigiai. Sabe o que é fica aqui e vigiar? Esteja aqui comigo, ora aqui comigo, comece a interceder, meu irmão, porque eu estou vivendo uma batalha, eu estou vivendo uma luta, mas eu preciso da sua oração. Sabe algo que eu acho que nós precisamos desenvolver na igreja, irmãos? São parceiros de oração, parceiros de fé, pessoas que você tem um compromisso de orar por ela dia a dia, todos os dias, nos tempos difíceis da vida dela, e que ela também está fechada de orar por você, que não vai ser aquela coisa que você vai jogar no grupo, irmãos, olha, eu estou com sintomas aqui, ora por mim, e os irmãos, amém, 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 e a gente não sabe se realmente orou. Sabe o que nós precisamos? Ter a pessoa que você fala assim, irmão, fica aqui comigo, ora comigo. E esse irmão vai começar a liberar uma palavra, esse irmão vai parar tudo que ele está fazendo, ele vai te ligar, ele vai estar onde você está, ele vai te levantar, ele vai falar, vamos orar, vamos vigiar, vamos declarar, vamos profetizar, vamos se levantar no mundo espiritual. Jesus, ele não caminhou sozinho. O que esse coronavírus está tentando fazer? Isolar as pessoas, proibir as pessoas de estarem juntas, tentando de alguma forma fazer com que as pessoas vivem isoladas. A palavra do Senhor diz que o pecado ele gera morte. Sabe o que é morte? É solidão. Morte é você estar solitário, sozinho. Tudo que o inimigo tenta fazer, meu irmão, é gerar uma destruição para que você viva sozinho. Mas quando Jesus estava aflito, o que ele fez foi pedir ajuda, foi trazer pessoas para orar com ele, para vigiar junto com ele, para interceder junto com ele. Jesus estava com o coração tão aflito que ele suava sangue, mas ainda assim ele não deixou de estar com alguém. Quem é a pessoa que você pode contar? Marca aí uma pessoa que você falar, meu irmão, eu quero contar com você. Marca aí para ficar registrado. E no dia que for necessário, fala, lembra aquele dia lá? Eu respondi para o Senhor, eu falei, Senhor, eu conto com esse irmão nos momentos da oração. Eu conto com esse irmão na hora da angústia. É com ele que eu sei que quando eu precisar, ele vai se levantar em oração. Quando não tiver mais palavras para sair da minha boca, é ele que vai liberar palavras pela minha vida. É ele que vai interceder por mim. É ele que vai declarar a vitória sobre a minha vida. Você precisa de um parceiro de oração. Você precisa caminhar em equipe. Você precisa andar com pessoas que estão intercedendo por você. Há um líder levantado por Deus para orar pela sua vida. Há um discipulador que tem intercedido para que a glória de Deus, o reino de Deus, as vitórias dos céus sejam liberadas sobre a tua vida. Há um pastor nessa igreja que tem orado, declarado, proclamado que mal algum chegará na tua casa, meu irmão. Então eu quero dizer algo: não ande sozinho, não viva essa luta sozinha, não passe dificuldade sozinho.
Há uma equipe que está só esperando você pedir socorro. Então levanta do seu lugar e fala: eu preciso de ajuda. Se você tem passado dificuldades, levanta do seu lugar e fala: eu preciso de você, meu irmão. Oh, glória! Jesus não caminhou sozinho. Mesmo sendo o Senhor, Ele não caminhou sozinho. Sabe uma outra coisa que Jesus fez? Segundo princípio que nós vemos, é que Jesus foi orar. No verso 39 a palavra diz: retirando-se de novo, Ele orou repetindo as mesmas palavras. Jesus não mudou a oração. Jesus não ficou preocupado de ficar repetindo palavras. Jesus não ficou ali preocupado porque não estava acontecendo. A palavra do Senhor, só um pouquinho mais baixo, a palavra de Deus diz o quê? Que Jesus orou 3 vezes. Sabe o que é orar 3 vezes? É você orar até as coisas estarem alinhadas. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Eu sei que não estou, sei que não estou sozinho nesta guerra. Ele luta por mim. Em momentos de dor, que se vê o rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Levanta do seu lugar, vamos adorar a Deus. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nesta terra. Ele luta por mim. Declare, declare. Sei que não estou sozinho nesta guerra. Ele luta por mim. Eu sei que não estou, sei que não estou sozinho nesta guerra. Ele luta por mim. Não recuarei. Levante no seu lugar. Nada. Começa a marchar. Começa a declarar. Ao Senhor. Declare, você não vai recuar. O Senhor é contigo, meu irmão. Não recuarei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Não recuarei. Não recuarei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. Eu não recuarei. Não recuarei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Irmãos, a internet caiu mais uma vez, mas ela pode cair. Nós vamos se conectar
e nem que for para terminar meia-noite, mas aquilo que Deus tem para falar para você, você vai ouvir, você vai receber. Nós vamos liberar a palavra de Deus e ela vai te transformar, ela vai te fortalecer, ela vai te preparar. Depois dessa provação, depois dessa luta, depois dessa crise, depois dessa pandemia, você vai ser aprovado. Eu quero te dizer algo, guarda aí. Eu falei que a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir ajuda. Você precisa andar com uma equipe. Você precisa ter algum parceiro de oração. Você precisa contar com pessoas que vão acrescentar, que vão te sustentar, que vão te ajudar na intercessão. Depois eu falei para você que a segunda coisa que Jesus fez, depois de pedir ajuda para orar com ele foi orar. Depois que Jesus chamou, levou os irmãos para orarem porque ele estava aflito, Jesus começou a orar, Jesus começou a interceder. A palavra do Senhor diz que Jesus orou 3 vezes, porque a terceira coisa que nós aprendemos é que Jesus se submeteu à vontade divina. Ele orou 3 vezes, porque na terceira vez a alma dele tinha que estar alinhada ao propósito. Sabe, meu irmão, nem sempre nós estamos dispostos a passar por dias difíceis. Nem sempre nós estamos com força. Nem sempre nós acordamos com o mesmo vigor de enfrentar a batalha da vida. Mas eu quero dizer algo para você. Quando você alinha com o Senhor, quando você ora ao Senhor, quando você se volta para o Senhor, o seu espírito ajusta a sua vida. O seu espírito te prepara, te leva a ter uma experiência, a ouvir a Deus, a se conectar com o Senhor, a perceber qual é a vontade do Pai. E se a vontade do Pai é levar você a passar por essa luta, se a vontade do Pai é deixar você passar por dias difíceis, para você ser aprovado no final, então que venha a luta, que venha a batalha, que venha o inimigo, porque você vai vencer. Oh! Você vai vencer! Você vai vencer! Você vai vencer! Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, em majestade, não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. O grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, o poderoso, o grande eu sou. O que é digno e não há outro, o poderoso, o grande eu sou. Sabe, irmãos, eu quero te dizer algo. Segura aí que nós vamos voar hoje. O inimigo pode impedir, mas não há nada que impeça a vitória de Deus na sua vida. Nós vemos que Jesus teve 3 atitudes. Ele pediu ajuda, ele orou e ele se submeteu à vontade divina, à vontade de Deus. E quem não orou, e quem não buscou no Senhor, sabe qual foi a consequência? A palavra do Senhor diz que os discípulos dormiram. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam dormindo. Os discípulos estavam completamente à mercê, estavam apáticos, indiferentes, sujeitos à situação. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando a provação veio,
os discípulos fugiram, os discípulos correram, os discípulos se esconderam. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender algo. Jesus, ele passou pela provação, mas aqueles que não oraram, aqueles que dormiram na hora da luta, aqueles que ficaram apáticos em meio à adversidade, sabe, são aqueles que foram encontrados em falta. Eu quero dizer algo para você: acorde, acorde, acorde a sua família, acorde o seu casamento, acorde na sua vida financeira, acorde no seu ministério, acorde na sua vida espiritual, acorde no propósito que Deus tem na sua vida. Será que você não pode orar 1 hora para até que Deus alinhe a vontade dele sobre você, meu irmão? O que Deus está querendo fazer nesses dias é te despertar, porque no final dessa provação você vai ser encontrado aprovado. Você precisa entender isso. Os discípulos dormiram, e na hora que o negócio pegou fogo, eles fugiram, eles se esconderam. Adão se escondeu, Elias fugiu. Agora eu e você, nós vamos para a batalha, nós vamos para a luta, nós vamos orar, nós vamos declarar, nós vamos proclamar, até que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Sabe, mas eu quero declarar algo para você. Ontem de madrugada, eu junto com os pastores, nós fomos orar no monte. Chegamos lá num lugar longe da bexiga, atrasados. E aí quando chegamos lá no lugar, tinha uma placa: proibido. Eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Viemos até aqui para orar, gastamos mais de 2 horas. Eu falei, olha, eu não sei o que vai fazer, mas o caminho vai ser liberado. Nós vamos orar, nós viemos aqui para um propósito, nós viemos aqui para interceder. E nós oramos, eu acho que mais ou menos umas 2, 3 horas. A vontade era ficar mais tempo lá, porque estava tão bom, tão gostoso. Tamanha era a presença palpável de Deus. Eu quero te dizer algo para você. Levanta do seu lugar. Se você está dormindo, meu irmão, acorda. Há uma batalha, há uma luta, há uma provação que Deus está permitindo, meu irmão, para que no final dela, eu e você sejamos tratados. Eu quero profetizar, meu irmão, que depois dessa luta, depois desses dias de dificuldade, depois de por toda essa perseguição, essas lutas, essas tribulações, você vai ser encontrado aprovado, você vai ser transformado, você vai ser moldado pelas mãos de Deus. Eu quero liberar agora. Levanta do seu lugar, levante suas mãos, que nós vamos cantar, nós vamos declarar, e a unção vai descer aí na sua casa. Santo, Santo, poderoso, declare, o que é digno, aleluia, Santo, Santo, o poderoso, o que é digno, não há outro. Montanhas estremecem, sim. Demônios faz fugir, na menção do nome dele, de majestade, não há poder no inferno que possa.
Sei que não estou sozinho nessa guerra. Vem mandar por mim. Já não vem pra ver. Por isso ao Senhor. Por isso ao Senhor.
Enche, 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 enche. Eu quero declarar que você vai ser batizado em línguas agora. Eu quero declarar o fogo de Deus agora sobre a tua boca. Eu quero declarar hoje um renovo do Espírito. Eu quero profetizar. Recebe, 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 recebe. Cheio, 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 cheio. Eu declaro o jardim do Espírito agora. Eu declaro poder. Seja revestido de poder. Seja revestido de poder. Seja revestido de poder. Poder, 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 poder. Ore, 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 ore. Seja cheio, seja cheio. Seja renovado, seja renovado, seja renovado. Aumenta o retorno. Pode cortar até as piadas. Aumenta o retorno. Vamos cantar esse louvor. Vamos cantar esse louvor. Oh, Espírito de Deus. Oh, lá, 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 lá. Retorno, isso. Troca a pilha.
Eu sinto uma grande resistência, meu irmão. Por inúmeras vezes hoje nós somos resistidos. Mas eu quero dizer algo para você. Deus tem algo maior. Guarde isso. Existem lutas, existem dificuldades, existem problemas que nós temos enfrentado. Existe uma guerra espiritual. Mas Deus foi provado. O Senhor foi provado, Jesus foi tentado, mas a palavra do Senhor diz que Ele se manteve firme sem pecado.
o que estava reservado para ele era uma coroa de vitória. Eu quero dizer algo para você. Nesses dias, nós temos enfrentado grandes dificuldades, grandes lutas, grandes resistências, mas maior é o que está em nós. Em todas elas nós vamos romper, todas elas nós vamos ir contra o espiritual, contra as forças malignas. E a consequência é que nós vamos desfrutar da coroa da vida. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você será vencido, aprovado nesse tempo de provação. Eu quero declarar em Hebreus 10:39, nós não somos daqueles que retrocedemos para a perdição, mas nós somos daqueles que permanecemos. Aleluia. Permanecemos para a salvação. Eu quero declarar que hoje a sua fé está sendo inabalável. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que a sua fé está sendo nesses dias completamente provado, e você vai ser encontrado completamente firme, estável, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te guarde, te proteja, que a sua semana